Olá, com muita alegria estamos com você. Nós queremos nesta hora compartilhar um texto da palavra do Senhor. É sempre uma alegria para nós estarmos lendo a Bíblia e temos assim o privilégio de compartilhar com todos vocês mais uma porção da palavra do Senhor. Meu desejo é abençoá-lo muito nesta manhã, que a palavra do Senhor possa penetrar no seu coração, na sua vida, na sua mente, ajudando você a compreender todas as coisas relacionadas ao reino de Deus. Nada melhor nesse mundo que servirmos a Deus, de estarmos aqui fazendo a sua vontade, glorificarmos o seu nome e crescermos em nossa vida espiritual. À medida que lemos a Bíblia, que estudamos, estamos sempre crescendo espiritualmente, crescendo em nossa vida de fé. Para esse momento, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11. Nós temos aqui um casamento realizado na cidade de Caná da Galileia. E o texto diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus milagres. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Como percebemos, aqui está um grande texto, da palavra do Senhor, uma festa. E eu gostaria de pensar um pouco sobre o que ensinam as bodas de Caná da Galileia. Uma festa é sempre uma festa, e todos nós gostamos muito de festas. Todos nós nos sentimos privilegiados ao sermos convidados para participar de uma festa, especialmente festas de casamento, que são festas lindas, românticas, com leituras bíblicas especiais, músicas especiais. Casamento é um momento muito especial, não só para a vida dos noivos, dos seus familiares, mas de todas as pessoas que são convidadas. Mas não podemos esquecer que há festas e festas. Há festas sadias, edificantes, mas há festas pecaminosas, corruptoras, que pervertem, que destroem a vida dos participantes. Muitas festas em nossa sociedade são maléficas, prejudiciais, tanto para o corpo quanto para a alma. A maioria das festas em nossos dias são movidas por bebida alcoólica, drogas e prostituição. Tudo que prejudica o ser humano. E estão presentes
né, essas coisas estão presentes em grande parte das festas que acontecem na atualidade. Ainda há festas que são de cunho religioso, dedicadas a imagens esculpidas pelos homens, portanto, um incentivo à idolatria. E com isso toda sorte de pecado, porque aí também há bebida, há sexo, há drogas, né? Mortes acontecem nessas festas religiosas, principalmente nos sertões do Brasil, e essas festas são promovidas por algumas religiões. Mas em Caná da Galileia foi completamente diferente. Em Caná da Galileia foi uma festa de casamento, onde a família de Jesus estava presente. O texto diz que Maria estava presente e que Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados. Portanto, todo o colégio apostólico estava presente nesta festa de casamento. E algumas lições podemos tirar ou aprender, né, através desse lindo texto bíblico, através da narrativa desta festa que aconteceu em Caná da Galileia. E eu gostaria de convidar você para essas lições que são tão importantes para a nossa vida. Primeira lição: o Senhor Jesus vai onde é convidado. Veja bem, Jesus estava na festa de casamento porque ele havia sido convidado pelos noivos. Versículo 2. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Coisa linda. Então aquela família, aqueles noivos, né, se preocuparam em convidar Jesus e os seus discípulos para estarem presentes. Então esse casamento foi uma bênção, porque Jesus estava lá, Jesus estava presente. Esse casamento foi muito abençoado, porque Jesus realizou um milagre. O primeiro milagre do seu ministério aconteceu em Caná da Galileia. A maioria dos casamentos em nossos dias não conta com a presença de Jesus. Os noivos não se preocupam em convidar Jesus para estar presente, né? Não convidam Jesus, né, para estar presentes nas suas festas, nas suas cerimônias de casamento. E sem a presença de Jesus não há bênção, né? Às vezes o casamento se torna uma tragédia. Poucos anos depois, né, traz grandes prejuízos para aquelas duas famílias. Então, grande parte dos casamentos de hoje deixam traumas, feridas profundas, inimizades, guerras, né? E não podemos esquecer, né, de que quando dois jovens vão se casar, precisam convidar Jesus para estar presente no casamento. Por quê? Porque Jesus aceita convites, né? Não podemos esquecer disto. Jesus vai onde é convidado, ok? Então é isso que aconteceu em Caná da Galileia. Aqueles noivos convidaram Jesus e os seus discípulos e lá eles estavam. E é exatamente isso que nós encontramos em toda a palavra de Deus. É isso que nós encontramos na Bíblia. Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Né? Então Jesus sempre está esperando, sempre está a bater a porta, né? Jesus está esperando que as pessoas o convidem para entrar em suas vidas, para fazer parte de suas vidas. Infelizmente, muita gente esquece desse detalhe, programa tudo lindo, mas sem a presença de Jesus. Então Jesus está sempre batendo a porta, esperando que nós, como seres humanos, o convidemos
para estar presente na nossa vida, para fazer parte da nossa vida e da nossa família. Então essa é a grande primeira lição, né? Jesus vai onde ele é convidado. Se você convidar Jesus para fazer parte da sua vida, ele fará. Se você não o convidar, ele não entrará na sua vida e na sua família. Você precisa convidar Jesus. Então essa é uma lição extraordinária. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: todas as dificuldades devem ser levadas para Jesus. O versículo 3 vai falar de um problema que aconteceu no casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Que interessante, verso 3, né? Maria estava diante de um problema, e como mãe, como chefe de família, naturalmente ela sabia como é constrangedor numa festa faltar bebida ou faltar comida. E ela sentiu, né, que havia acabado o vinho naquela festa de casamento. Então ela procurou Jesus e disse: Jesus, não tem vinho, a família está, né, constrangida. Então ela estava diante de um problema. Qual o problema? Faltou vinho. O que fazer com a falta de vinho? Ela nos dá aqui um grande exemplo. Levou o problema para Jesus. Admiro muito Maria, porque ela tinha uma compreensão profunda de Deus, do reino de Deus e da missão que ela havia recebido de Deus de trazer Jesus ao mundo e do poder que estava nas mãos de Jesus. Então a primeira coisa que ela fez aqui foi levar o problema para Jesus, né? Levou o problema para quem tinha poder para resolver o problema. Isso mostra que ela não poderia resolver, que se ela pudesse resolver, se ela tivesse poder para resolver o problema, naturalmente ela teria transformado a água em vinho, mas ela não tinha esse poder e ela estava consciente disso, então levou o problema para Jesus, né? E ela sabia que só Jesus poderia resolver aquele problema, aquela situação. Com essa atitude de Maria, nós aprendemos que devemos levar os nossos problemas e as nossas dificuldades diretamente a Jesus. Maria era uma mulher muito sábia, era consciente da sua humanidade, não tinha qualquer poder e sabia disso. Eu digo assim, pena que muitos dos seus seguidores, dos seus fãs, sejam tão cegos que não consigam ver, né, que todo problema, toda dificuldade deve ser levada a Jesus, porque Ele tem poder, né, para resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades. É exatamente o que Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e também na terra. Então ele tem poder para abençoar, para ajudar qualquer pessoa. Por isso o apóstolo Pedro, quando pregou o seu segundo sermão, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em outras palavras, ele está dizendo que só o nome de Jesus. Não existe outro nome, só o nome de Jesus, só o nome de Jesus, nenhum outro nome há no céu ou na terra pelo qual devamos ser salvos, apenas o nome de Jesus. Era a consciência de Pedro, né, o grande apóstolo, mas ele sabia que o poder estava nas mãos de Jesus, como Maria também sabia que o poder estava nas mãos de Jesus. Então aprendemos com Maria a levar os nossos problemas, as nossas dificuldades diretamente a Jesus, porque só Ele tem poder para nos ajudar. Vou repetir, foi Jesus quem disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Também foi Jesus quem disse: sem mim nada vocês poderão fazer. E Maria sabia disso. Ela foi uma mulher excepcional,
conhecia o poder de Deus, acreditava no poder de Deus e se colocou nas mãos de Deus para mostrar às pessoas daquela festa, né, o caminho para chegar a Deus, o caminho para chegar a Jesus. Jesus, faltou vinho. Você pode fazer alguma coisa para ajudar a família dos noivos? Então ela levou aquele problema e o colocou diante de Jesus. E assim que deve ser a nossa vida. Todos os nossos problemas, todas as dificuldades que tivermos em nossa vida devem ser levados para Jesus. Terceira grande lição: Jesus sempre age no tempo certo. Olha o versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não chegou o momento, ainda não chegou o tempo. Isso mostra que não é como nós queremos, não é na hora que nós queremos. Jesus sabe a hora de agir. Nada acontece nem antes e nem depois daquele momento estabelecido por Deus. Às vezes nós pedimos algo a Deus, temos um problema que precisa de uma solução. E Jesus vai dizer: filho, a minha hora ainda não chegou, ainda não está no tempo disso ser resolvido. E é interessante porque é exatamente o que nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada. Quando o cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. O milagre aconteceu imediatamente após o pedido. Mas quando Abraão recebeu a promessa de Deus que seria pai de uma grande nação, a Sara era estéril, e Deus disse: vou dar para vocês filhos, nações vão surgir através de vocês. Eu creio que Abraão orou muito para que isso acontecesse, mas o filho só veio 25 anos depois. 25 anos. Então Abraão teve que esperar 25 anos até que Isaque nascesse. Como entender? Bartimeu foi atendido imediatamente. E aqui Abraão teve que esperar 25 anos. É o tempo de Deus. Deus age no tempo certo. E Jesus não faz nada fora do tempo. Ele sabe o momento de fazer o milagre. Então o nosso tempo pode não ser o tempo de Deus. Isso mostra, que Maria era tão humana como nós. Levou o problema para Jesus, que disse: ainda não chegou a hora. E Jesus então agiu no tempo certo. Mais um pouquinho à frente, ordenou aqueles serventes que enchessem aqueles potes com água, e o milagre aconteceu. Uma outra lição importante que nós aprendemos desse texto bíblico: Jesus provou, Jesus prova e recompensa a fé. Olha o que diz aí do verso 7 a 10. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou o vinho, chamou o noivo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então veja que o mestre-sala era a pessoa responsável, era o organizador daquela festa. Ele que provava as bebidas, comidas, antes de servir as pessoas, para ver se realmente estavam em condições. E quando levaram o vinho para que ele provasse, ele não entendeu o que estava acontecendo naquela festa, porque
foi diferente de tudo que ele já tinha visto. Em todas as festas de casamento, as pessoas bebiam o melhor vinho e depois, no final, quando todo mundo já estava farto, então vinha o vinho inferior. E agora eles tinham bebido um vinho que o mestre Sala classificou como não sendo o melhor, e esse segundo produto do milagre era muito melhor. E ele disse: como que você fez isso? O que aconteceu? Eu creio que nem o noivo sabia o que tinha acontecido naquele momento, Não sabia. Um milagre tinha acontecido e Jesus havia transformado água em vinho. Então tudo o que Jesus ordenou, aqueles serventes, eles fizeram. Jesus disse: encham os potes ou as talhas, e eles encheram até em cima. Jesus disse: tirem da água e levem ao mestre Sala, e eles tiraram e levaram ao mestre Sala. Então foi uma prova de fé, para aqueles serventes, porque se eles não tivessem acreditado, não colocariam água naqueles potes ou naquelas talhas, mas eles acreditaram, e a recompensa foi o grande milagre. Eles viram a água que eles colocaram dentro daquelas talhas ser transformada em vinho. Então veja que se esses serventes não tivessem obedecido a Jesus, o milagre poderia não ter acontecido. Então nossa obediência a Jesus é uma prova de fé, é uma prova de amor, é uma prova de que realmente nós acreditamos no poder de Jesus. Quando uma pessoa ouve de Jesus, lê a Bíblia, mas não obedece, está provando que não acredita. Então sempre a obediência será uma prova de fé. Se eu acredito em Jesus, se eu acredito na palavra de Deus, eu vou obedecer tudo que Ele manda. Então, quando eu obedeço a Jesus, eu estou provando que acredito nele, estou provando que o amo, estou provando que ele é verdadeiro na minha vida, e sem dúvida somos recompensados por isso. Então, um detalhe na obediência: a obediência precisa ser completa, não pode ser a metade ou 70%. Jesus exige obediência 100%. Olha o texto: Jesus mandou encher as talhas e os serventes encheram até em cima. Isto é, completamente. Obedeceram 100% aquilo que Jesus havia determinado. Então todas as pessoas que são conscientes sabem da importância da obediência a Jesus. E Maria demonstra ser uma pessoa muito consciente. Olha o que ela disse àqueles serventes: fazei tudo o que Jesus vos disser. Em outras palavras, obedeçam a tudo que Jesus ordenar a vocês. Esse aqui é o primeiro mandamento de Maria: façam o que Jesus manda fazer. Então, se nós realmente amamos a Maria e admiramos a Maria, precisamos guardar esse mandamento. Qual? Obedecer a Jesus 100%. Maria obedecia a Jesus. Maria ensinava as pessoas que estavam à sua volta a obedecerem a Jesus, E eu lamento, lamentamos hoje, ou lamenta-se, que tanta gente não entenda, a questão da obediência e esteja ensinando o contrário. Estão ensinando a obedecer Maria ao invés de obedecer a Jesus, quando a própria Maria mandou obedecer a Jesus. Então o verdadeiro seguidor de Maria é aquele que obedece a Jesus 100%, 100% do que Jesus manda fazer. Graças a Deus, porque nós, como evangélicos, fazemos o que Maria fez e ensinamos o que Maria ensinou. Era uma cristã fiel e dedicada, obediente a Deus e obediente a Jesus.
E o que ela mandou, nós também mandamos. Obedeçam a Jesus. Vocês precisam obedecer a Jesus 100%, né? Aliás, grande parte dos santos adorados aí por muita gente, milhares, talvez milhões de pessoas, são os cristãos do passado, aqueles que realmente obedeceram a Jesus, como Maria, Pedro, João, Paulo, Tomé, André, foram pessoas que obedeceram a Jesus. E é esse exemplo que nós temos que seguir. Se nós admiramos essas pessoas, nós também precisamos obedecer a Jesus. Então isso é algo extraordinário, né? O que nós aprendemos através de Maria, essa serva fiel. Façam tudo o que Jesus mandou fazer. E aqueles serventes obedeceram pontualmente, 100%. E assim deve ser a vida de cada pessoa. Outra coisa que aprendemos através desse texto bíblico é que onde Jesus está, milagres acontecem. A água foi transformada em vinho. Todas as vidas e famílias que convidam Jesus para fazer parte de suas vidas são abençoadas, grandemente abençoadas, experimentam milagres nas suas vidas. A minha vida foi abençoada desde que eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida, em janeiro de 1977. Então, viver sem Jesus é viver a vida do filho pródigo, longe do pai, é comer as bolotas, aquela lavagem que os porcos comiam, é viver no lixo, na lama. Mas as pessoas que realmente obedecem a Jesus, elas voltam para o Pai e começam a colocar em prática toda a palavra de Deus. É verdade, a maioria das pessoas tem facilidade em se acostumar a viver mal, infelizmente, viver longe de Deus, viver sem Deus, viver na desobediência. E isso só traz prejuízo para a vida espiritual, vida emocional e também para a vida física. Nós precisamos nos conscientizar disso. Onde Jesus está, milagres acontecem e nós precisamos convidar Jesus para estar na nossa vida. Se você deseja ter uma vida abençoada, convide Jesus para fazer parte dela. Faça como aqueles noivos de Caná da Galileia. Eles convidaram Jesus para fazer parte da sua vida, do seu casamento, da sua família, Convidaram Jesus para entrar em sua casa, para entrar no seu lar, e aí os milagres aconteceram. Se você quer viver uma vida de milagres, convide Jesus para entrar na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu coração. Mais uma coisa nós aprendemos através desta festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus manifestou a sua glória, fortalecendo a fé dos seus discípulos. Versículo 11 diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não é a todos que se manifesta a glória de Deus, mas apenas para os que convidam Jesus para fazer parte de suas vidas. Uma pessoa vê a glória de Deus, conhece a glória de Deus, tem uma compreensão da manifestação da glória de Deus quando convida Jesus para estar na sua vida. E isso é muito importante. Nós temos um exemplo disso que é o próprio Estevão. Ele viu a glória de Deus, porque Jesus fazia parte da sua vida. Ele creu em Jesus, ele pregou o Evangelho, ele foi martirizado, morreu apedrejado por causa do Evangelho de Cristo, mas em momento algum deixou de testemunhar de Jesus para todas as pessoas. E ele foi condenado à morte. E enquanto o apedrejavam, ele estava com seus olhos
fitos, voltados ao céu, e ele via o céu aberto, e ele viu Jesus assentado no trono, e os anjos que desciam e subiam. E ali ele morreu apedrejado por causa da sua fé, mas morreu vendo a glória de Deus. E ele mesmo diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado no trono e os anjos subindo e descendo. Porque Jesus fazia parte da sua vida. Então a morte para ele não foi morte, né? A morte para ele foi uma visão da glória de Deus. E aqui também nesse texto que nós lemos, Jesus manifestou a sua glória em Caná da Galileia. E os que ali estavam e acompanharam aquela festa, aqueles acontecimentos, foram fortalecidos na fé, porque creram nele, creram que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Se você quiser ver a glória de Deus, entregue-se a Jesus. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Obedeça a Jesus com 100% de obediência e você crescerá em sua vida de fé. Deixará de ser apenas um religioso, um frequentador de igreja, para ser um discípulo de Jesus, alguém que obedece, alguém que vive de acordo com o Evangelho de Jesus. Veja quantas coisas aprendemos através dessa festa de casamento em Caná da Galileia. Assim, aprendemos grandes lições através dessa festa de casamento. Primeiro, o Senhor vai onde é convidado. Jesus não entra sem convite. Jesus disse que Satanás, sim, ele entra sem ser convidado. Ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, porque ele é ladrão e é salteador, Então Satanás entra sem ser convidado e ele destrói a vida de uma pessoa, destrói uma família, destrói uma sociedade. Basta olhar para a nossa sociedade e nós vemos que estragos terríveis estão acontecendo, porque Satanás entra e destrói tudo, e a maioria das pessoas não tem convidado Jesus para entrar nas suas vidas e nos seus corações e nas suas famílias. Então, qualquer problema, qualquer dificuldade que venhamos a ter, deve ser levado a Jesus, Podemos levar todos os nossos problemas e dificuldades a Jesus, na certeza que ele vai atender na hora certa, pois ele coloca em prova a nossa fé para depois nos recompensar. Não podemos esquecer que onde Jesus entra, ele leva a bênção, ele manifesta a sua glória, ele fortalece a fé. Por isso, deixe Jesus entrar em tua vida agora, Convide Jesus para entrar na tua vida, no teu coração. Ele quer, ele deseja te abençoar, mas ele não vai entrar se não for convidado. Como está a sua vida? Se você está satisfeito com a vida que vive, convide Jesus para entrar no seu coração. Como está o seu casamento? Você convidou Jesus para estar presente? Às vezes é um casamento destruído, brigas, desentendimentos, guerras. Convide Jesus para entrar no seu casamento, na sua família. Como estão os seus negócios? Você já convidou Jesus para ser o seu sócio? Para fazer parte dos seus negócios? Convide Jesus para entrar. Às vezes as coisas estão indo de mal a pior porque não convidamos Jesus para estar presente, para ser o nosso parceiro, para ser o nosso sócio. E ele está esperando. Convide Jesus. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta e me convidar, eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Então convide Jesus agora mesmo para estar com você. Esse é o grande desafio da palavra de Deus. Então são lições maravilhosas que aprendemos através desse texto. E acima de tudo,
Jesus quer entrar no seu coração, na sua vida e na sua família. Basta que você o convide neste momento. Que Deus o abençoe. Que Deus o ajude a entender essa mensagem e, acima de tudo, a colocá-la em prática na sua vida.